Nós cremos que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Por quê? Em Hebreus 7,19 diz: pois a lei em nada aperfeiçoou, e por outro lado foi induzida uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos de Deus. Então, esse versículo faz parte de um trecho que trata a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio levítico da antiga aliança, né? O autor de Hebreus está explicando enquanto a lei, né, a lei de Moisés, não conseguiu fazer perfeição ou reconciliação completa com Deus, através de Cristo temos uma melhor esperança, que nos permite nos aproximar de Deus de uma forma muito mais plena e eficaz. Então, aqui estão alguns pontos para que a gente possa entender melhor esse versículo. Diz assim: pois a lei nada aperfeiçoou. A lei se refere à lei de Moisés, que inclui os mandamentos e as instruções dadas a Israel no Antigo Testamento. O autor de Hebreus reconhece que a lei tinha um propósito muito importante, como guiar o povo, ensinar sobre a santidade de Deus e apontar para a necessidade de um sacrifício por pecado. No entanto, a lei não foi capaz de aperfeiçoar ou trazer uma solução completa para o problema do pecado. Ela não podia salvar de forma definitiva, nem transformar o coração humano, apenas indicava a necessidade de um sacrifício perfeito. Então, a lei, ela sempre estava apontando o erro. É por causa da lei que nós sabemos que somos pecadores, que estamos cometendo transgressões diante de Deus. E por outro lado, a lei foi introduzida uma melhor esperança. A melhor esperança é uma referência à nova aliança em Cristo. O autor está dizendo que enquanto a lei era insuficiente para nos salvar ou nos tornar perfeitos, em Cristo há uma melhor esperança, um sacerdócio superior e que oferece uma verdadeira reconciliação com Deus. Essa esperança é melhor porque, através de Cristo, temos acesso direto a Deus, sem a necessidade de sacrifícios repetidos do Antigo Testamento. Então, aqui está dizendo que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, como a única vez que ele fez, é suficiente para aperfeiçoar a nossa vida com Deus. Então, o sangue de Cristo fala mais do que o sangue de bodes, de carneiros, de ovelhas, de bois, de touros. Fala muito mais, porque é o sangue do Filho de Deus, um sangue puro e perfeito. Através desse sangue, faz com que venhamos a ter paz com Deus, mas isso transforma o nosso caráter. A vida de Cristo, ela fica entranhada em nós. Então, o sacrifício de Cristo é muito melhor. E ele fez uma única vez para a expiação dos nossos pecados. Enquanto lá atrás o sangue de touros, de carneiros, acabava sendo temporário, mas o de Cristo é definitivo. É por isso que nós não podemos tratar Cristo como um sacrifício qualquer, porque ele é o próprio Deus que se sacrificou por nós. E ele que faz o seu serviço sacerdotal lá no templo celestial, ali ele fica em intercessão por nós. E é por isso que somos aceitos por Deus, por causa de Jesus. É tudo por causa dele. Então você consegue compreender a necessidade que temos de um Salvador e a importância desse sangue bendito que nos purifica de todo pecado, que transforma o nosso ser, a imagem daquele que nos chamou. Então o que está dizendo é que pela qual nos aproximamos de Deus, que é a principal vantagem da nova esperança, é que ela nos permite nos aproximar de Deus. Na lei, o acesso a Deus era limitadíssimo, restrito e mediado por sacerdotes humanos, que por sua vez precisavam fazer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Jesus nunca fez sacrifício pelo seu pecado porque ele era puro, perfeito e santo. Ele fez pelos nossos pecados, em si mesmo.
Então, o sacrifício perfeito foi feito uma vez por todas, e agora qualquer pessoa que crê em Jesus tem a oportunidade de se aproximar diretamente de Deus, sem intermediários, somente através da fé em Cristo Jesus. Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós diante do Pai. Contexto mais amplo disso, né? No capítulo 7 de Hebreus, o autor está falando sobre Melquisedeque, um sacerdote que existiu antes da instituição do sacerdócio levítico. Preste atenção nisso. Como ele é um tipo de Cristo, que é nosso sumo sacerdote eterno. A ideia do livro de Hebreus é mostrar que Jesus é superior a todas as figuras e instituições do Antigo Testamento, incluindo o sacerdócio de Arão, que é o sacerdócio levítico. Ele é o sacerdócio perfeito, capaz de nos reconciliar com Deus de maneira definitiva. Uma vez que nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, nós vamos viver para sempre diante da presença do Altíssimo. A melhor esperança mencionada aqui é, portanto, a esperança que vem através de Cristo. Uma esperança de salvação, de perdão de pecados e de aproximação com Deus. O sacrifício de Jesus na cruz não só cumpriu as exigências da lei, mas também trouxe a realidade de um relacionamento pessoal e direto com Deus para todos os que creem nele. Então você vê que maravilha é o sacrifício de Jesus, aquilo que ele fez por nós. Nós não podemos desprezar tão grande salvação. Nós não podemos achar que aquilo que Cristo fez não é suficiente para nos perdoar e para nos fazer ser amigos de Deus, né? Porque isso foi perdido lá no Éden. E Cristo fez essa paz, essa reconciliação. Alguns foram chamados de amigos de Deus, andaram com Deus. Mas hoje, através de Cristo, todos nós podemos ser amigos de Deus novamente. E é tudo isso que Ele deseja. É chamar um povo para que possa viver em sua presença. E esse dia chegou há 2000 anos atrás. Só que essa graça, ela vai chegar a um fim. Nós vivemos hoje a dispensação da graça de Deus. A oferta da graça está aí para todos, mas vai ter um momento em que o Senhor vai fechar essa oportunidade. E aqueles que desprezaram o Filho de Deus vão para o castigo eterno. E aqueles que receberam o seu Filho vão para a vida eterna. E é por isso que eu faço essa proposta a você, para que você possa pensar na sua eternidade. Qual desses dois lados você vai estar? Daqueles que vão para a perdição eterna ou daqueles que vão para a vida eterna? Essa escolha está nas suas mãos. Cabe somente a você fazer. Não depende de Deus, não depende de um terceiro, de ninguém. Somente você pode definir o seu destino. E se você definir o seu destino ao lado de Cristo, Ele vai fazer com que o seu caminho seja um caminho de vitória, um caminho de paz, de justiça, mesmo que venha enfrentar as lutas, né, que enfrentamos nessa vida, mas elas não se comparam com a glória que vai ser manifestada a nós naquele grande dia. Amém? Que você possa meditar na sua eternidade e que você possa fazer a melhor escolha, que é viver com Cristo e se dedicar totalmente a Ele.